possamos estar sobre a paz de Deus, do Senhor Jesus Cristo, o amparo da espiritualidade amiga do Centro Espírita Oswaldo Melo, em especial Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Oswaldo Melo, que possa estar conosco e que possamos levar a nossa reflexão de hoje com um esclarecimento. E assim a gente pede a permissão para adentrar a sua casa, pedimos a permissão da espiritualidade que nos ampare nesse momento. Hoje a gente trouxe do livro Jesus no Lar, que é do Espírito Neio Lúcio, e Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 39, sobre o poder das trevas, que traz os estudos referentes às tentações e também o desânimo. Então, Jesus saía todo dia a caminhar e sempre no final da tarde, ao anoitecer, ele retornava à casa de Pedro e ali já havia uma multidão que o aguardava e, inclusive, os seus apóstolos, e sempre era feito alguns esclarecimentos conforme a necessidade da noite e também eram feitas leituras dos pergaminhos e Jesus ia esclarecendo a respeito da boa nova, da vida espiritual, daquilo que Jesus veio trazer. Então, essa leitura, o capítulo 29, nos conta a história de um trabalhador da obra do Senhor Jesus Cristo na Terra, que passou por esse processo de desânimo. Então Jesus conta assim, que um servidor de Deus que andava alegremente em uma populosa cidade, pela grande maioria seus de pecadores, e tamanha era a fé e a caridade desse trabalhador que os espíritos maus se irritaram com esse trabalhador, vendo tanto desprendimento e tanta abnegação nele. Depois de eles terem armado muitas ciladas, muitas armadilhas, sem obterem resultados, esses espíritos maus enviaram um representante seu ao Senhor chefe das trevas, a fim de ouvi-lo sob o respeitável cristão e orientá-lo. O grande adversário do bem escutou o caso atenciosamente e recomendou ao seu assistente mais direto, que estava ao seu lado, que apresentassem sugestões. Então esse subordinado começou falando: Senhor, por que não podemos retirar todos os seus bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa grandeza, a perda dos recursos materiais é libertação. Ele encontraria, assim, 1000 maneiras diferentes para aumentar a sua contribuição de auxílio à humanidade. Pensou o assistente novamente e disse: vamos então castigar a sua família, levando a seus filhos ao abandono e à ingratidão? O grande chefe das trevas pensou, deu uma gargalhada e disse: não vês que desse modo esse trabalhador se entregaria facilmente à família maior, que é toda a humanidade? Então, novamente, o assistente voltou a pensar e falou: vamos levar a esse trabalhador a doença, crivar ele de feridas, de aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele só aumentaria a sua fé e aproveitaria a oportunidade para provocar nas massas a renovação íntima, pelo exercício que ele vai ter da paciência
e da serenidade durante a dor. Então, já não tendo quase mais nenhum recurso, o assistente tentou a sua última sugestão. E se nós levarmos a calúnia, a suspeita, o ódio gratuito dos outros contra ele, e se levarmos ele à morte, não conseguiríamos deter esse trabalhador? Para que, disse o Senhor das Trevas? Assim, nós os transformaria em um mártir. Um mártir é detentor de muitos poderes. E a sua morte seria também uma bênção, porque eu levaria ele ao paraíso. Então, o gênio do mal, vendo que o seu assistente não teria mais nenhuma sugestão, nenhum recurso para dar para o seu enviado, ele mesmo falou: volte e diga a esse homem que ele é um zero à esquerda, que ele na criação de Deus ele não é nada, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Mostra a ele a sua pequenez. Então o enviado regressou, satisfeito, e logo em seguida pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente trabalhador com um pensamento de desvalia, falando a ele a sua insignificância diante do trabalho. Ele também muitas perguntas que o levavam a fazer as reflexões. Como te atreves tu a ver alguma grandeza diante das tuas obras? Não vês que a tua inferioridade diante das paixões do mundo é tão pequena que pode um grão de areia num deserto de lágrimas? E, feito essas perguntas, o valoroso trabalhador foi interrompendo as suas atividades. E depois de muito tempo, escutando as perigosas insinuações do adversário perverso, deitou-se desalentado no leito do desânimo até chegar a hora da sua morte. Ele esqueceu que a grande árvore, a árvore frondosa, começa sempre por uma semente frágil. Assim, com essa lição, Jesus silenciou, contemplando a calma da noite. Fazendo as nossas reflexões do texto que aqui acabamos de trazer, no livro Jesus no Lar, a respeito do desânimo, do poder que existe sobre aqueles que nos influenciam o desânimo. Mas para poder entender esse texto acima, é necessário compreender que todos nós somos espírito, criados por Deus, com o propósito de inúmeras reencarnações, chegarmos um dia à condição de espíritos perfeitos e espíritos puros. Sendo assim, muitas das vezes nós vivemos como espírito encarnado na Terra, quer nesse planeta, quer em outras moradas, como falou o Senhor Jesus, no grande universo que Deus criou, conforme as nossas necessidades evolutivas, conforme a nossa condição espiritual. Sendo então o espírito mortal, quando não estamos vivendo aqui num corpo físico, nós estamos vivendo a vida de espírito, que podemos estar no mundo espiritual ou permanecemos aqui na Terra junto àqueles que amamos ou que são os nossos inimigos. Conforme as nossas necessidades, a gente busca o lugar onde vai se situar. E assim como nós tivemos muitas reencarnações, e nessas vivências adquiridas com o tempo, nós reunimos amigos e inimigos, afetos
e desafetos nessa nossa caminhada, em que seremos muitas vezes sugestionados através do pensamento, através da intuição, pelos bons espíritos ou pelos maus espíritos. É importante nós salientarmos que após o processo da morte do corpo físico, que todos nós um dia iremos passar, o espírito não muda em nada a sua conduta. Se ele tem vícios, se tem aflições, não melhora porque simplesmente morreu. Continua sendo justamente o que era antes, quando estava com seu corpo físico. Os bons continuam bons e os maus continuam maus, sendo os espíritos maus nada mais do que as pessoas que anteriormente estavam vivendo nessa terra. Assim, para nós entendermos que não existe o diabo como uma criação de Deus, mas o que existe são os maus espíritos que ainda não aceitam viver em amor, viver em harmonia, sofrendo, tentam também levar sofrimento a outras pessoas em muitos lugares. Mas sendo esse sempre um estado temporário, pois Jesus mesmo falou que nenhuma ovelha do aprisco do seu Pai se perderia. Vai chegar o tempo para a mudança de todos, independente sendo nós um espírito mortal, independente da quantidade de séculos e séculos que precisamos, mas através do amor ou através da dor, um dia seremos como Deus quer que sejamos, espírito puros. E entre os milhares de pensamentos que nos chegam diariamente, uma parte deles provém de nós mesmos, a mente do espírito que somos. Outra parte provém do exterior, das intuições, das inspirações que nos chegam de mentes externas, que estão vinculadas a nós. E conforme o nosso estado mental, de sentimento, de pensamento, nós iremos sempre nos relacionarmos com outras mentes externas, nos levando a um estado de paz, de equilíbrio, de harmonia. Se nós estivermos bem, se estivermos exteriorizando esse sentimento, ou nos levando a um estado de dor, de aflição, de desequilíbrio e de desânimo, se esse for também o nosso estado que nós estamos sentindo. Tudo depende de nós. O que nós estamos pensando, sentindo ou agindo irá sempre ter ressonância fora de nós, como se fosse uma rede social atraindo todos aqueles que estão afins naquele meu estado momentâneo. Aí vou atraindo para mim esses irmãos conforme o que eu estou enviando para fora de mim, os meus sentimentos e os meus pensamentos. Então, por isso, é muito importante, a elevação dos pensamentos, a elevação do sentimento, através da prece, através de uma meditação, através das reflexões diárias para ver onde é que precisamos nos melhorar, buscando fazer as melhores escolhas possíveis diariamente para a nossa vida. E de todos esses recursos, o mais importante é a caridade. A caridade é o laço fraterno que criamos com os mais necessitados, com o próximo, com os mais vulneráveis. É o único caminho que nos leva a um verdadeiro estado de paz interior ou de um estado de felicidade momentânea. É quando a gente sai de nós
em busca daquele que no momento tem necessidades maiores do que as nossas. É aí que a gente se eleva, que nós nos melhoramos. É na dor do outro que nós crescemos, vendo que sempre existem dores maiores do que a nossa. Hoje em dia, as grandes dores da humanidade, que assola toda essa humanidade no momento atual, são as dores da alma, as dores dos espíritos, as dores que não se sentem na carne como dores físicas, as depressões, os desequilíbrios mentais, os estados de ansiedade, todo aquele estado psíquico que está ao contrário de um estado de equilíbrio e de paz. Simplesmente por quê? Porque nós andamos muito na contramão. Estamos fazendo, às vezes, escolhas equivocadas, buscando, geralmente, viver a vida material, esquecendo que nós somos um espírito que precisamos cultivar também as coisas do espírito mortal. Fazendo escolhas que nos trazem frustrações quando não temos êxito naquilo que a gente busca. Então, esquecendo que os únicos valores que vão seguir conosco, que vão para a nossa vida imortal, são os valores que engrandecem o espírito, a alma. O desânimo é uma das armas mais perigosas que os irmãos que não nos compreendem ainda e que têm afinidade conosco vêm lançar. Esses processos de desânimo começam sutilmente, nos levando a um estado de pequenez. Aí assim nós vamos atraindo também outros com os mesmos sentimentos, chegando até, com o tempo, a grandes desequilíbrios, trazendo aí, sim, as dores físicas, os transtornos psicológicos, a dor física e essas dores, que são as dores da alma, principalmente a depressão, leva hoje a termos um índice grande, como uma verdadeira pandemia que se chama o suicídio, que, segundo as organizações da saúde, a cada 17 segundos, um irmão volta à pátria espiritual através do suicídio. E muitas vezes através desses processos de obsessões pelo desânimo. São os processos de obsessões, quer seja por um inimigo do passado, quer seja simplesmente por aqueles que se sintonizam conosco, atraídos pelas afinidades, pelos nossos vícios, pelos nossos maus pensamentos, pelos nossos desregramentos, e assim constantemente vamos trazendo para próximo de nós irmãos que têm essa mesma condição. Para sairmos disso, precisamos buscar a elevação. Jesus, na sua majestosa sabedoria, ele já deixava recursos para hoje. Ele dizia assim: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que tenhamos bom ânimo, porque Jesus está no comando dessa grande barca. E entendermos o que é vencer o mundo e vencer no mundo. Há uma grande diferença. Vencer o mundo são vencer as ilusões que o mundo nos apresenta, as falsidades, caminhos que a gente embarca às vezes, que nos leva a situações difíceis. Isso é buscar vencer o mundo, vencer os atrativos que o mundo nos traz, que não nos elevam. Agora, vencer o mundo, vencer no mundo, aí é vencer as conquistas materiais
esquecendo do mais importante, que são as conquistas espirituais. E essa história, então, que nós relatamos acima, é que todo trabalhador da Boa Nova, independente da religião que ele tenha, da fé que ele venha professar, aquele que busca o trabalho de edificação do reino de Deus em si, em outros irmãos também, através do trabalho da caridade, ou através também da palavra que edifica, ele torna-se involuntariamente sempre um adversário de irmãos, que momentaneamente são irmãos equivocados, que não aceitam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador. Então tenhamos a certeza que a árvore que mais dá fruta é que mais leva pedrada. Que aquele trabalhador que mais quer ajudar, que mais vai aparecer as dificuldades, mais vai aparecer aqueles que vão tentar derrubá-lo. E aí a gente tem que estar muito atento. Essa fé tem que ser firme, né? Então, como disse o Senhor Jesus, orai e vigiai. E ele completava dizendo, para não vos cair em tentação. Então, que nós tenhamos, através da prece, através do trabalho, a força que a gente precisa para resistir contra o desânimo, contra esses irmãozinhos que ainda não nos compreendem, exercitando diariamente a nossa fé, sabendo por que a gente tem fé e em que a gente tem fé. Como falou Jesus Cristo, coloque a sua fé sobre a rocha. Tenha uma fé firme, de uma fé sabendo do porquê que você montou aquela sua fé. Uma confiança plena em Deus. Uma confiança plena que a vida continua, que o momento que passamos na Terra, por mais que apareça muito grande, 80, 90 anos, é muito rápido diante de todo o nosso tempo que teremos para frente, de toda a imortalidade do Espírito que somos. Então, a confiança em Deus, a fé, vai nos sustentar nos momentos mais difíceis da nossa vida. E se nós persistirmos firme no propósito do amor, da conduta, amparando a todos aqueles que nos chegam, veremos um dia que valeu a pena essa nossa luta. Então, meus irmãos, não deixamos que de forma nenhuma venha instalar no nosso íntimo, no nosso ser espiritual, o desânimo. Se ele chegar, reflita, busque na saúde os irmãos hoje que trazem as terapias, que ajudam, né? Os psicólogos e todos que trabalham nessa área. Busque ajuda no seu templo religioso, alguém que lhe dê força através da palavra que traz do Senhor Jesus Cristo. Então, não deixe nunca se instalar, porque Deus sempre sustentará e sempre nos deixará sempre muitos caminhos abertos para que a gente possa buscar a sair dos nossos conflitos. Que possamos assim continuar na nossa caminhada. Que aquele que ainda não iniciou fazer o trabalho do bem na terra, porque aí ele vai começar a angariar recursos para si mesmo, que são os verdadeiros recursos pesados na balança da justiça divina, que comece. Comece com pequenos trabalhos, se não tem condições materiais, mas o trabalho de ouvir, de esclarecer, o trabalho de ajudar, dos trabalhos da própria alma. Então, a gente sempre, quando está aberto ao trabalho ao próximo, a inspiração chega pelos Espíritos do Senhor Jesus Cristo, para que a gente leve a palavra, para que a gente socorra todos aqueles que são enviados até nós. Que possamos ter essa caminhada firme. Nunca deixe chegar o desânimo. Confie que para todos nós existem propósitos
que tudo que passamos já foi previamente estabelecido por Deus e que nós temos todos os recursos em nós mesmos para vencer qualquer que seja o obstáculo que tenhamos pela frente. Que permanecemos em Deus, no Cristo Jesus, que a paz e a luz esteja contigo também, e que confiamos sempre, e o desânimo nunca nos abate. Que a paz esteja conosco. Muito obrigado pela oportunidade de poder, de alguma forma, compartilhar esses nossos anseios. Que assim seja.